a essa coletiva de imprensa com os esclarecimentos e talvez já a conclusão do que exatamente aconteceu no assassinato do ciclista Vitor Medrado. Bom dia, Maju. Oi, Lopato, Sabino, bom dia a vocês, Bom dia a todos. Eu falo ao vivo, direto do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, na Zona Norte de São Paulo, onde daqui a pouco a cúpula da Secretaria da Segurança Pública vai conceder uma entrevista coletiva à imprensa para dar mais detalhes sobre o caso do ciclista Vitor Medrado, ciclista que morreu, foi assassinado em frente ao Parque do Povo às 6 horas da manhã do dia 13 de fevereiro. Nessa coletiva de imprensa estarão os principais integrantes da Secretaria da Segurança Pública, entre eles o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, e também o delegado-geral de polícia, Arthur Dian. O que nós já sabemos, hoje foi preso o piloto da moto usada no crime. O homem, de 27 anos, foi encontrado em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, durante uma operação da primeira delegacia de roubos e latrocínios. Ele tem passagens criminais por tráfico de drogas e receptação. Já o comparsa dele, ou seja, o homem que estava na garupa e que foi o responsável por atirar contra Vitor Medrado, já havia sido preso pelos policiais. Ele foi preso no dia 8 de março. Depois de roubar 2 pessoas na zona oeste da cidade de São Paulo. E por que a informação não havia sido divulgada? De acordo com integrantes da Secretaria da Segurança Pública, justamente para não atrapalhar as investigações e para não atrapalhar uma futura prisão do condutor da moto, do homem que estava pilotando a moto, e essa prisão foi realizada hoje. Por isso, com a prisão do piloto, hoje essa entrevista coletiva, os integrantes da Secretaria da Segurança Pública vão dar mais detalhes das investigações, como eles chegaram a esses 2 homens suspeitos, responsáveis pela morte de Vitor Medrado. Um ponto importante é que na ação onde o homem que atirou foi preso, no dia 8 de março, apreenderam com ele também uma arma com a numeração raspada e uma moto furtada. E a gente lembra que no início de fevereiro, também foi presa a manhã do crime, que é uma mulher apontada como a líder da quadrilha, ou seja, ela era responsável por alugar capacetes, placas falsas, bags de entregador, enfim, ela auxiliava ali os criminosos com esses equipamentos para poderem realizar esses roubos dessa forma, né, em cima da moto e especialmente em zonas, em áreas nobres aqui da cidade de São Paulo. Então a informação mais importante que nós temos é que os 2 homens envolvidos nessa morte de Vitor Medrado estão presos. E chamou muita atenção esse caso pela forma como aconteceu, né? Relembrando o nosso ouvinte, nós falamos muito desse caso aqui no Manhã Bandeirantes, mas ele estava em frente ao Parque do Povo, parado em uma bicicleta, ele que é professor na área do ciclismo, é conhecido por todo mundo ali na região do Itaim Bibi, de quem frequenta o Parque do Povo. Ele estava em frente ao parque, mexendo no celular, esperando o contato com uma aluna, quando 2 homens em cima de uma moto o abordaram, atiraram primeiro. Quando ele já estava no chão, o que estava na garupa pegou o celular e os 2 fugiram. O que será também esclarecido aqui na coletiva de imprensa é se aquele roubo que aconteceu horas depois no Brooklyn também se são os mesmos criminosos. A gente lembra que isso estava na investigação, então é algo que vai ser respondido daqui a pouco nessa coletiva de imprensa que vai acontecer aqui no DEIC, na Zona Norte de São Paulo, da onde a gente fala ao vivo. Estamos aqui na espera ainda das autoridades chegarem para essa coletiva começar. Assim que começar, eu volto ao vivo com vocês aqui no Manhã Bandeirantes. E olha, microfone aberto para você, Maju, assim que começar o posicionamento aí do secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, você volta e a gente coloca um trecho também do que ele está dizendo, porque tudo começou na prisão da tal manha do crime, que comandava essa quadrilha. Ela era a responsável por entregar o armamento a esses criminosos e depois comprar deles o material roubado. Ou seja, ela tinha uma quadrilha abaixo dela, enquanto comandava o crime, esse tipo de crime que a gente tanto tem falado por aqui no Manhã Bandeirantes e em toda a programação da Rádio Bandeirantes. Aliás, esse tipo de prisão, como a de hoje, do gordão de Paraisópolis, como a Maju trouxe... Você sabe quem está falando agora?
Mais uma daquelas que nos traz uma sensação de impunidade, né, Sabino? Porque todo mundo é reincidente, né? Todo mundo que é preso por crimes bárbaros, chocantes, assustadores, você vai ver, tem a ficha criminal cheia. Já foi preso anteriormente também. E recentemente, em uma entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, o coronel da Polícia Militar, Cássio Araújo de Freitas, comandante da PM, falou sobre isso. Que, de fato, a polícia trabalha, mas às vezes é, literalmente, a reincidência que alimenta a impunidade. Vamos escutar um trechinho do que disse o coronel Cássio Araújo de Freitas. O criminoso, ele tem que sofrer as consequências dos seus delitos, porque senão você cria um sistema de incentivo a novos delitos. Dificilmente um criminoso que comete um latrocínio, ele já inicia nesse ato violento. Ele começa com pequenos furtos, aí ele vai evoluindo, depois um tráfico de drogas, depois um porte de arma. E as pessoas do entorno desse cidadão aí que foi preso, depois foi solto, elas ficam com uma percepção de insegurança, é claro. Eles falam, pô, a polícia veio aqui ontem, levou ele embora, prendeu, e hoje ele está aqui de novo. Então as pessoas, essa sensação de insegurança advém da sensação de impunidade. Uma gera a outra. E a gente tem informações mais detalhadas exatamente desse caso em coletiva da polícia que está sendo acompanhada pela Maju Arruda Leite. Maju. Sabino, nesse momento, Guilherme Derrite, o secretário da Segurança Pública, dá mais detalhes sobre a prisão desses dois envolvidos no crime de Vitor Medrado. Isso aconteceu também, infelizmente, no caso do Dr. Josenildo Bellarmine, um delegado de polícia, que teve seu aparelho celular roubado, sua arma a arma que ele estava portando no dia também roubada, que um dos criminosos aqui confessou que foi vendida por R$15 mil. Então essa quadrilha que atuava e tinha como moradia e ponto de encontro... A gente está tentando contato aí com a Maju. Agora seguindo o rastro da motocicleta desde o dia do latrocínio, chegou-se à conclusão que eles eram de lá. Em razão disso que ocorreu a prisão da Suedna, de apelido Mainha do Crime. Infelizmente, é uma vergonha para o nosso país ter uma criminosa que já foi presa 3 vezes pela polícia, ter um apelido de Mainha do Crime. Se existisse lei no Brasil, sequer esse apelido ela teria, quanto mais depois de uma condenação em 2022 que ela teve por receptação, organização criminosa e porte ilegal de arma, condenada a 10 anos em 2022, era para a sociedade estar tranquila até 2032. Mas, infelizmente, a fragilidade da legislação fraca que muitos políticos no Brasil defendem, inclusive, depois de 2 anos ela estava na rua liderando uma quadrilha e fomentando uma série de crimes que aconteceram no estado de São Paulo. Voltando aqui para o caso do ciclista, depois da prisão dela, muita coisa foi apreendida lá no local, né, doutor? Outras linhas de investigação levaram à conclusão de que os autores daquele latrocínio eram o Jefferson e o Eric. Nesse contexto, as polícias estavam realizando trabalho de observação para realizar a prisão. A prisão deles, o mandado de prisão foi concedido na semana passada. E no sábado, dia 8 de março, o Eric foi preso em flagrante. O mesmo criminoso que tirou a vida do ciclista Vitor Medrado foi preso em flagrante pela Polícia Militar por crime de roubo. Militar. A gente está com uma certa instabilidade aí no sinal, mas nós estamos escutando um trecho do que diz o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Que, segundo Jefferson, confessou que foi a arma utilizada no dia do crime, do assassinato do... Só dar uma pausa aqui, porque talvez acho que eu estou atrapalhando o colega ali. Não sei se ele está ao vivo ou não. Tá, né? Podia ter feito no corredor para ajudar a gente, mas tudo bem, vamos lá. Vou aumentar um pouco a voz porque está me atrapalhando, não sei se atrapalha vocês, tá? Esse criminoso preso hoje,
ele confessou que a arma apreendida com o Eric no sábado, dia 8 de março, foi preso em flagrante por roubo, foi a arma utilizada por eles no dia do latrocínio. Então, qual é o próximo passo agora da polícia? Perícia nessa arma de fogo para confrontar os fragmentos do projétil que foi... Ressalto aqui, faço questão de elogiar o trabalho do Dr. Saeg, Dr. Arthur Dian, da Polícia Civil, da Delegacia Especializada dos Crimes contra o Patrimônio. Em 1 mês e 6 dias, 7 dias, vocês, além de elucidarem, chegarem à conclusão de fato de quem estava diretamente envolvido, já haviam realizado a prisão da líder dessa quadrilha e na semana passada conseguiram a expedição do mandado de prisão desses criminosos. Vocês realmente fizeram um trabalho de excelência. Concluíram um caso relevante, um caso que infelizmente ganhou notoriedade pela covardia do criminoso que tirou a vida do ciclista, mas não resta dúvidas que o trabalho foi um trabalho de excelência. Óbvio que o nosso papel aqui, enquanto Secretaria da Segurança Pública, não falando de Polícia Judiciária, meu, do Dr. Nico, é evitar que o crime aconteça, é diminuir os indicadores. Nós estamos fazendo isso. Por sinal, 2024 foi a queda recorde de roubos no estado de São Paulo. Foi a maior queda de roubos, a maior queda de homicídios do estado de São Paulo, ou seja, os crimes mais graves que mais afligem a sociedade. O nosso gargalo realmente está na fragilidade da legislação. E aqui a gente nunca vai se eximir da responsabilidade ou fugir dos problemas. Pelo contrário, a gente vai encará-los de frente, como nós temos feito desde o início da gestão. Agora, enquanto essa legislação fraca continuar estimulando a impunidade, quem sai perdendo e perdendo muito, e em alguns casos, infelizmente, perdendo a vida, é a população. Eu acho que esse caso é emblemático, porque reforça a necessidade da gente levar até o Congresso Nacional. Essa medida tinha que ser urgente. O Congresso Nacional, na minha opinião, tinha que parar e só votar pautas da segurança pública enquanto não mudasse a legislação, enquanto a gente não acabar com a vergonha que é a progressão de regime no Brasil. Uma mulher, como eu mencionei, a Suedna, condenada a 10 anos, cumprir 2 anos de prisão, condenada por organização criminosa e porte ilegal de armas. Ninguém está falando que ela foi condenada por furto de bolacha no mercado. Enquanto a legislação não tiver uma proporcionalidade adequada a criminosos que cometem crimes graves, a reincidentes criminais, a membros de organização criminosa, infelizmente o trabalho da polícia vai ser esse. E olha que, volto a dizer, batemos os recordes de número de roubos, de queda de roubos, queda de homicídios, e mesmo assim a gente se depara em casos como esse. Criminoso que já foi preso por tráfico de drogas em 2019, por receptação em 2023, há menos de 2 anos atrás, está com o Eric, seu companheiro de bicicleta, e a ação de ambos acabou tirando a vida do ciclista. No mais, eu vou passar a palavra aqui, eu não sei se é para o próprio Saeg. Vamos abrir para as perguntas? Ah, aí claro. a gente direciona para os delegados, pode ser? Bom, daqui a pouquinho a Major Arruda Leite vai voltar trazendo tudo o que disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, que, Sabino, começou falando sobre o caso do ciclista Vitor Medrado, mas no fim das contas trouxe uma dura crítica à legislação brasileira, mencionando outros casos de grande repercussão que aconteceram recentemente aqui em São Paulo, né? Primeiro é bom lembrar que esse segundo criminoso que foi preso hoje também era reincidente. Esse é um aspecto importante para ser destacado. E segundo, na fala do secretário, a necessidade absoluta de você ter o Congresso Nacional votando leis mais rigorosas. Aliás, era um trabalho que o secretário Guilherme Derrite fazia quando parlamentar. Hoje não está mais lá, está à frente aqui da Secretaria de Segurança, e essas discussões não têm sido travadas no Congresso Nacional. Precisam ser discutidas. Nós precisamos de uma reforma nessas leis que punem os criminosos e que hoje são tão brandas.